Eu sou o Pietro e esse é o vídeo pitch do Projeto Universal que contou com o financiamento da FAPEMIG, na qual eu vou explicar um pouquinho, né, sobre o que foi feito dentro desse projeto que contou com o financiamento da Fundação. Então, nesse projeto, a gente estava interessado em entender como as interações entre plantas e polinizadores podem ser afetados pelas ações antrópicas. E vou focar aqui na minha apresentação numa das mudanças causadas pelos seres humanos que mais afetam, né, as interações, que é a urbanização. A urbanização, né, ela é um fenômeno crescente. Hoje, grande maioria da população humana no mundo vive no que a gente chama de áreas urbanizadas, né, que são caracterizados como esses ambientes dominados por construções, né, para habitação e outros usos humanos, e por uma predominância de superfícies impermeáveis. Apesar de muitas vezes ser considerado, né, como desertos biológicos, até com uma baixa biodiversidade, na verdade, esses ambientes urbanos muitas vezes podem conter uma elevada biodiversidade, especialmente quando a gente considera os espaços verdes urbanos. E esses espaços verdes urbanos podem, por sua vez, né, contribuir com a manutenção de diversos serviços ecossistêmicos, que são esses benefícios, né, providos pela natureza para a qualidade de vida das pessoas. E entre esses diversos serviços ecossistêmicos, a gente pode destacar a polinização, que é a interação entre plantas e polinizadores, né, e que pode, por exemplo, contribuir para a produtividade de muitos dos alimentos, né, que é importante para a nossa dieta. Então, para que muitas dessas flores, né, de diversos cultivos se transformem em alimentos, é necessário que haja uma atuação dos polinizadores que, ao interagir com essas flores, né, contribuem para a produção de frutos e sementes. A polinização é um dos serviços ecossistêmicos mais importantes, e especialmente no nosso contexto brasileiro, né, na qual a gente depende muito da nossa agricultura, esse serviço de fato se torna muito importante e, inclusive, tem, né, numa análise mais temporal, se a gente comparar qual a importância desse serviço no decorrer dos anos, tem aumentado, né, na sua contribuição, já que muitos dos cultivos mais produzidos hoje em dia dependem dos polinizadores, né, para que haja uma produtividade. Pensando nisso, né, e no contexto da urbanização, a agricultura urbana, né, que é o fato da gente produzir alimento dentro dessa paisagem humana, paisagem urbana, ela contribui de maneira importante para a segurança alimentar das pessoas, também para uma produção de alimento mais sustentável, pois a comida é produzida mais perto de onde as pessoas vivem, né? E especialmente no nosso contexto de país em desenvolvimento, ela também pode contribuir para diminuir desigualdades sociais, né? No acesso a uma alimentação de qualidade. Então, a gente tenta combinar, né, destacando a importância da nossa pesquisa, o efeito da urbanização nas interações entre os polinizadores, mas pensando numa perspectiva de que, ao conservar esses polinizadores na paisagem urbana, eles também podem contribuir fornecendo serviços ecossistêmicos que, por sua vez, pode contribuir para uma maior segurança alimentar das populações, especialmente aquelas populações mais carentes que nem sempre têm acesso, né, a uma alimentação de maior qualidade. Então, nessa fala, eu vou exemplificar alguns dos estudos que foram feitos no nosso laboratório, né? Especialmente pensando em três tópicos, que é a diversidade de polinizadores, pensar também no recurso, né, importante para a manutenção desses polinizadores, e finalmente uma ideia mais relacionada à interação entre plantas e polinizadores. O primeiro trabalho que eu quero destacar, que teve, né, apoio da FAPEMIG, foi esse trabalho que fez parte da tese da Ingrid, né, que inclusive defendeu sua tese recentemente, na qual a gente avaliou a disponibilidade de recursos para os polinizadores na paisagem urbana de Belo Horizonte. O que a gente fez foi pegar dados de arborização urbana na nossa cidade, pegou uma lista, né, georreferenciada que pertence à prefeitura de todas as árvores encontradas, né,
na arborização viária de Belo Horizonte, ou quase todas, né? E que compõe então um banco de dados com mais de 500 espécies de árvores, que dá um número de mais de 300 mil indivíduos. Depois, baseado nessa lista, a gente levantou, né, quais seriam os polinizadores que são beneficiados, né, pela presença dessas árvores na cidade, através de uma busca na literatura. Conseguimos dados, né, de associação com polinizadores para essas árvores, para um subconjunto de 359 espécies, mais de 200 mil indivíduos. E a gente então foi avaliar a distribuição no espaço e no tempo desses recursos importantes para os polinizadores e testamos também uma hipótese que é muito investigada em ecologia urbana, que é chamada de hipótese do efeito de luxo, na qual se espera que vizinhanças mais abastadas elas acabem, né, tendo maior suporte ou maior presença da biodiversidade, já que muitas vezes são também regiões em que se pode investir mais em arborização. Existe também um maior empenho, muitas vezes, do poder público em manutenção do verde nessas áreas, né? E próprio planejamento inicial desses bairros também, que pode, algumas vezes, comportar uma maior biodiversidade por, de fato, ter tido um planejamento, né, inicial, mas mais bem executado. E aí, então, esse é o mapa de Belo Horizonte, né? E a presença dessas árvores é um mapa de calor. Então, quanto mais tons quentes, mais vermelhos, maior densidade dessas árvores que são importantes para os polinizadores. Aqui embaixo é possível destacar duas regiões, né, com uma maior densidade de árvores que são importantes para os polinizadores. E nesse gráfico aqui é possível mostrar qual é a proporção de espécies nativas de árvores e não nativas de árvores que são importantes para esses polinizadores. Vejam que Belo Horizonte apresenta então uma característica de que a maioria, né, das árvores que são importantes para os polinizadores são espécies nativas da região, o que é uma característica bem desejável se a gente pensar, né, numa política de combinar a arborização urbana com manutenção da biodiversidade numa paisagem urbanizada. Ah, muitas dessas árvores, né, elas são importantes para as abelhas, como mostrado aqui nessa primeira barra maior, mas outros grupos de polinizadores, como beija-flores, vespas, borboletas e assim por diante, também são beneficiados pela presença dessas árvores. Vejam aqui, né, dois mapas diferentes. Aqui em verde, um mapa mostrando a distribuição de recursos, né, dessas árvores para os polinizadores, que são as abelhas. E aqui em cinza, né, árvores que são importantes para morcegos polinizadores. Vejam que para as abelhas tem muito mais recurso na cidade do que quando comparado com para os morcegos, né? Então, nem todos os polinizadores são beneficiados de forma igual. Um padrão importante que a gente encontrou nesse estudo. Por fim, a gente também mostra, né, dentro desse estudo, que de fato existe essa tendência do que a gente chama de efeito de luxo, né, na qual a gente mostra que existe uma relação entre a renda familiar média, né, de uma vizinhança com a abundância de árvores na sua própria vizinhança, ou seja, aqueles bairros ou vizinhanças em que as pessoas têm rendas maiores, né, também são onde são encontradas essas árvores que são importantes para a manutenção dos polinizadores na paisagem urbana. Ou seja, possíveis benefícios que esses polinizadores podem oferecer, eles estão talvez deslocados, né, estando mais concentrados nas vizinhanças mais abastadas e longe daquelas vizinhanças que, em tese, poderia se beneficiar mais da presença desses polinizadores através dos seus serviços ecossistêmicos e produção de alimento, dentro de uma perspectiva, né, de uma agricultura urbana que pode ser implementado na paisagem da cidade. Próximo trabalho, para o trabalho do Pedro, né, que agora está no doutorado, mas esse foi o trabalho de TCC dele, na qual a gente investigou, então, a contribuição relativa, né, de plantas como recursos para polinizadores, nesse caso um grupo específico de polinizadores são os beija-flores, mas a gente estava interessado em entender qual que é a importância relativa de plantas introduzidas, né, não nativas, em relação às plantas nativas.
Aqui alguns gráficos, né? Na verdade, três gráficos comparando então esse grupo, né, de plantas nativas e não nativas. Vejam que as plantas não nativas oferecem maior quantidade de recurso, né, que são esses em vermelho, do que as plantas nativas, né? E no último gráfico aqui mostramos uma comparação entre a duração da floração dessas espécies, na qual a gente mostra que as plantas nativas tendem a ter uma floração mais concentrada no tempo, ou seja, essas florações duram menor tempo. Então, as plantas que são introduzidas, na verdade, elas fornecem mais recursos e por mais tempo quando comparado com as plantas não nativas, o que pode ter implicações sobre o manejo dessas espécies, né? Que nem sempre a gente pode simplesmente remover as espécies que não são nativas simplesmente pela sua origem, pois elas podem estar exercendo uma função importante na manutenção desses polinizadores na paisagem urbanizada. Isso são outros gráficos, né, mostrando como se comporta a disponibilidade de flores, né, desses dois grupos. De novo, em azul as plantas nativas, em vermelho as plantas não nativas. E vejam que em alguns meses, né, quando a gente basicamente não tem floração de espécies nativas, você tem lá aqui em vermelho essas plantas não nativas florindo, contribuindo para a manutenção desses beija-flores, né, nas cidades. Agora, uma sequência de trabalhos, né, de três doutorandos que fizeram investigações nessa área de efeitos da urbanização, a Camila, Ingrid e o Victor, que eles trabalharam então nessa paisagem, né, tendo como modelo de estudo a cidade de Belo Horizonte, que é a capital do nosso estado. E eles atuaram, né, investigando grupos diferentes de polinizadores dentro de seus projetos, né, de suas teses. Só uma pequena observação de que esses trabalhos, né, contaram com muito apoio da prefeitura e também ao finalizar a gente teve a oportunidade de apresentar nossos resultados, né, num evento organizado pela prefeitura que foi muito importante no sentido de a gente ter troca, né, com a administração pública que nos deu a oportunidade de realizar esse trabalho e que também ficou feliz com o retorno, né, dos nossos resultados e que podemos apresentar ao final do projeto. Então a Camila, ela trabalhou mais especificamente com os beija-flores, né, nessa paisagem de Belo Horizonte. Alguns achados principais dela, né? Aqui tem uma representação das áreas, né, que ela fez a amostragem nesses círculos. E na letra B, uma rede de interação mostrando quais espécies de plantas são visitadas por quais espécies de beija-flores, né? E alguns achados que ela encontrou foi, por exemplo, de que a presença de superfícies impermeáveis, né, ela diminui a diversidade de beija-flores encontrados numa determinada área. Por outro lado, se você tem mais espécies de plantas, né, nessa paisagem, você aumenta a abundância desses beija-flores, ou seja, de fato eles estão onde tem mais recursos de flores, né, que eles podem acessar. E uma coisa interessante que a Camila encontrou é de que a proporção de espécies de plantas nativas elas contribuem para ter comunidades com interações mais especializadas, ou seja, em que você tem beija-flores utilizando de recursos de forma mais exclusiva do que em relação a outras espécies, ou seja, que cada espécie de beija-flor tem seus recursos específicos, podendo, né, acessar esses recursos florais para sua manutenção. A Ingrid, já trabalhando com as abelhas, né, para essas mesmas áreas, ela encontrou novamente que a diversidade de espécies de plantas está relacionada com a diversidade de polinizadores, nesse caso as abelhas, e também com a abundância, né, de abelhas, ou seja, vai ter mais espécies de abelhas. Mas, ao contrário da Camila, ela encontrou que a porcentagem de espécies nativas de plantas, na verdade, reduz a abundância das abelhas. Isso tem uma explicação. O que acontece é que uma boa parte dessa abundância, na verdade, é dada por uma abelha que não é nativa, a abelha melífera, né? Que foi introduzida. E ela tende a ter abundâncias muito altas, especialmente em locais com uma porcentagem maior de espécies introduzidas de plantas. Ou seja, a gente consegue mostrar aqui que talvez ao privilegiar espécies nativas de plantas,
a gente consegue minimizar o impacto dessa espécie de abelha introduzida, né, que causa inúmeros impactos negativos para toda a fauna de abelhas nativas que a gente tem aqui na nossa região. Ela também mostrou, né, que existem algumas associações entre os atributos, né, das abelhas, considerando espécies de abelhas diferentes, né, com as características da paisagem urbana. Então, por exemplo, em paisagens urbanas onde você tem maior número de espécies nativas de plantas, você tem abelhas que são aquelas abelhas solitárias, né, ou que fazem ninho no solo, que podem ser abelhas, né, bem interessantes pensando no ponto de vista de conservação. Então, ela consegue entender quais são os parâmetros que podem ser promovidos na paisagem urbana quando a gente pensa em conservação de algumas espécies de abelhas específicas. E por fim, o Vitor já comparou os diversos grupos de polinizadores distintos, né? E talvez a maior contribuição desse trabalho que saiu recentemente foi dele mostrar que diferentes grupos de polinizadores respondem às características da paisagem urbana de forma distinta. Ou seja, se a gente quer conservar uma diversidade maior de polinizadores, né, com representantes dos diversos grupos que compõem essa fauna, a gente precisa pensar em perspectivas distintas. Não adianta você implementar algo que é benéfico só para as abelhas, por exemplo, porque isso não vai servir para promover outros grupos de polinizadores, como os beija-flores, moscas e vespas ou as borboletas. Então, a conservação dos polinizadores na paisagem urbana, especialmente nas paisagens tropicais, onde a gente tem uma diversidade grande de polinizadores, vai demandar, né, um olhar mais geral, pensando em diversas características que vão beneficiar os grupos de polinizadores de formas distintas. E um último exemplo que eu queria trazer para vocês foi talvez o principal trabalho que saiu como consequência desse fomento, né, do projeto, que foi um projeto de colaboração que eu coordenei, na qual a gente, além de estudar as interações entre polinizadores e plantas aqui para Belo Horizonte, coordenamos um grupo de colaboração internacional, né, ao longo dos países que compõem a América Latina, então desde o México, Costa Rica, Colômbia e diversas localidades no Brasil, com diversos grupos de pesquisas parceiros, né, a gente tentou avaliar como a urbanização afeta as interações entre plantas, e nesse grupo, um grupo específico de polinizador que são os beija-flores, ao longo desse gradiente extenso, né, de condições climáticas. Então, a gente conseguiu compilar um banco de dados bem grande, né, com centenas de espécies, com uma centena de espécies de beija-flores, né, que é um número grande, considerando toda a diversidade do grupo, e mais de 1.000 espécies de plantas que esses beija-flores se utilizam como recursos. E a gente consegue, então, né, testar a hipótese se a urbanização ela atua como um fator tão forte que ela enfraquece, né, os possíveis padrões macroecológicos já foram observados, né, nas interações em contextos mais naturais. O resultado principal desse trabalho, a gente mostra que, de fato, a urbanização afeta como as interações são organizadas, tornando essas comunidades mais generalizadas, né, nessas interações, ou seja, as espécies de beija-flores acabam tendo que se utilizar mais dos mesmos recursos em áreas urbanas quando comparado com as áreas naturais, mas fatores climáticos, né, que afetam como as comunidades ecológicas são organizadas em grandes escalas espaciais continuam atuando mesmo nessa paisagem urbana, mostrando que esses efeitos, né, em grande escala ainda deixam suas marcas, né, mesmo pensando em comunidades altamente transformadas, como são as comunidades urbanizadas, em áreas urbanizadas. A gente também encontra, né, que a composição dos beija-flores muda quando a gente compara áreas naturais com as áreas urbanizadas. Então, em áreas urbanas, a gente tende a ter beija-flores com peso corporal maior, o que significa, né, talvez, que as cidades muitas vezes apresentam esses recursos em formas de árvores que têm florações massivas. Isso favorece a ocorrência de beija-flores territoriais, que tendem a ser beija-flores maiores. Isso, por sua vez, pode ter consequências, né, de como a polinização acontece nessas plantas.
Mas, de uma maneira geral, a urbanização tende a levar a uma perda, né, na diversidade de espécies, quando a gente considera, né, os atributos morfológicos dessas espécies. Ou seja, quando comparado com áreas naturais, nas áreas urbanas a gente tende a ter uma representação mais pobre do que seria a diversidade de beija-flores esperado para aquela região. Então, só para fechar, né, algumas conclusões. Pensando naquele primeiro trabalho da Ingrid, na qual a gente mostra que a distribuição dos recursos para os polinizadores está associado, por exemplo, com a renda familiar de uma vizinhança, então a paisagem urbana ele acaba funcionando como um sistema não apenas ecológico, mas que também deve levar em conta fatores socioecológicos, né, como a distribuição de renda, planejamento urbano e várias outras coisas que diretamente está ligado com o fator humano. Ah, a questão das plantas introduzidas, né, que é um recurso trazido pelos seres humanos. Ela muitas vezes é interpretada apenas como algo negativo. E ela tem sim possíveis consequências negativas. Mas é importante lembrar que algumas vezes elas também tendem a ser muito importantes para a manutenção dos polinizadores nessas paisagens. Grupos de polinizadores respondem de forma distinta a esse efeito antrópico da urbanização, né? O que para nós aqui nos trópicos tem uma mensagem importante, considerando a diversidade de polinizadores encontrados. E no último trabalho a gente mostra que a urbanização atua mesmo em grandes escalas espaciais, de fato ilustrando essa transformação como um dos grandes modificadores da biodiversidade contemporânea. E eu acho que o nosso projeto ele contribuiu muito tentando trazer, né, para a literatura mundial uma visão aqui da região tropical, considerando esse sistema de estudo que engloba, né, uma alta diversidade de polinizadores e também das plantas dos quais esses polinizadores dependem. A gente também, né, no processo desse projeto, investiu na divulgação dos nossos resultados para um público mais amplo. Então, por exemplo, a gente contribuiu com esse texto, né, para um site de divulgação científica que é o The Conversation, junto com a Renata e eu escrevemos um texto de divulgação. E também produzimos um livro de divulgação científica como parte da tese da Ingrid, né, que está disponível online em algumas unidades impressas, tem sido distribuído, né, para as pessoas e público interessado. Queria apenas então agradecer, né? Eu sou o coordenador do projeto, mas nada disso aconteceria sem o grupo de pesquisa. Então agradeço muito os estudantes e os colaboradores que atuaram para tornar, né, a entrega desses produtos possíveis. E muito obrigado pela atenção.